Vamos para ele. Nesse momento, o programa mais animado do que quem tomou Viagra ao invés de relaxante muscular. Reginaldo, a trilha, o tema. Aí vem ele, o homem que já virou pôster em parede de borracharia LGBT. O rei da festa da uva de Pelotas. Pô, é maldade, hein, ô Gueré? O Gueré foi embora. Ele foi embora, ele ficou bravo. Ele foi chorar no banheiro. Gueré tirou piadas do passado. Tirou. Apagou o Twitter. Mas essa reescrevendo a história. Essa pode. Reescrevendo a história. O cara foi embora. Antigamente não presta mais. Ele, o Luiz Miguel. O virtuoso. O Luiz Miguel. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? E o Paulinho Palestra que tava lá. Não, Paulinho Palestra não. O que veio aqui pedir pra anunciar. O Di Lopes. O Queixada. Queixada. Fazendo o Thanos. Muito bem. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Boa tarde, Emílio. Cadê a trilha? Como é que você está, Marcão? Não, já foi. Tá ótimo. Tudo bem, Emílio. Gostei que você tá com uma camiseta justinha. Eu? Bem justinha. Eu acho que essa camiseta deve ser do meu filho, tá meio apertada, né? Eu não consigo aqui. Mamãe, eu quero. O Mário Mamilo. Não, fica. Como é que chama? Mas você tá bem. A anaconda. Eu tenho uma anaconda aqui, ó. Sabe uma anaconda? Os velhos sempre tem uma anaconda. Você tá sarado. Você cuida da anaconda sempre. Em casa. É uma piton que você fazer tem. carinho. Isso é uma piton que você tem aqui, você precisa cuidar dela. Essa piada eu não sei se é de cunho sexual ou se é da barriga mesmo. Não, ele tá falando que é um formato da barriga. Não, você tem uma barriga. Tá. Você sabe que o cara, depois dos 40, que não tem barriga, é viado. Isso aí. Não. Você tá com 41? Não. Ele tem 41. Opa. Não, olha lá. Não. 41? Mas vamos lá. Emílio. Fala, meu amor. Notícias. A gente tem várias notícias. Não tá muito Não jurídico. pode ficar muito dando notícias hoje, que hoje tá pesado Tá o negócio. pesado, né? Mas vamos lá. Shinzo Abe, ex-premier do Japão, é assassinado a tiros durante a campanha eleitoral. Político que por mais tempo permaneceu no cargo foi atacado durante um ato de campanha. Você sabe quem é ele, né? Quem? Você sabe quem é ele? É o cara do Vocês se lembram? Jogos Olímpicos. Isso, vocês se lembram nos Jogos Olímpicos quando tinha o Super Mario? Sim, Que o Super Mario Saía, é ele. eu sei. Sim. Você sabia que era ele? Eu sabia. É porque ele. eu vi no Jornal da Manhã. Ah, é? É. É o primeiro-ministro. Ele é do Partido Conservador, correto? Ele é do Partido Liberal, é conservador. E aqui é interessante um dado que eu acabei pegando na reportagem da Folha, nesse caso, infelizmente. Mas Por que você fala mal da Folha? Por quê? Eu tô Tem jabá acostumado. da Não, Oeste. existe muita desinformação em alguns meios de comunicação. Verdade, pô. E quando eu tô na Folha, assim, é o maior lugar, assim, de manipulação midiática, ideológica de jornalistas militantes. Mesmo assim, você chupinha as notícias. Não, é porque eu achei Mesmo assim, interessante. você vai lá como fonte. Não vai lá no eu achei Japão. interessante. Eu achei interessante um dado que eles colocaram aqui. Sabe quantos tiroteios com mortos no país, Emílio, no Japão? Pouquíssimos. Por ano? Pouquíssimos. 10. A gente tá falando de 10 E tiroteios. também lá ninguém tem, nem polícia tem arma, não tem quase arma. um bairro de São Paulo. Depende do bairro, tem mais. Mas é impressionante, né, a estatística. E a situação aqui, o Bolsonaro já decretou luta oficial de 3 dias. Foi um ato de uma pessoa que estava insatisfeita com ele. Claramente uma pessoa, um homicida, né? E a motivação ainda não foi esclarecida, mas parece que tinha algum viés político aí. O cara parecia que pertencia ao exército. Mas não é tipo aquele que... Como é que chama aquele da facada lá, que é malucão? O Adélio. Adélio? Então, ainda É tipo um Adélio. Ainda não dá pra saber. A motivação, ainda vão investigar pra ver o que aconteceu. Mas aí eu queria trazer essa notícia em concomitância com outras duas relacionadas ao ambiente eleitoral aqui no Brasil. Certo. Que aconteceram alguns episódios meio esdrúxulos de violência. Tá bom. Na campanha do PT ontem, parece que alguém jogou uma garrafa cheia de urina e fezes Que feio. explodiu no meio do evento do PT. E se você lembrar também, durante um evento do PT, Já teve uma tinham feito pessoa que isso, tinha feito a mesma coisa, acho que com urina, por meio de um drone. Que loucura. E também tem um Berlândia. juiz Uma bomba, federal. Berlândia. Não, o negócio do cocô viralizou, porque tem um juiz federal também que foi O atacado no juiz carro federal dele. que condenou. Não, bobeira. o- Isso é tá bobeira. julgando. Na verdade tá foi. julgando o cara do MEC lá. Na O bigodeiro. primeira instância.
Mas essas situações recorrentes, Emílio, me levam a rememorar a questão que você colocou aqui do Adélio, né? A segurança durante o período eleitoral é muito importante, né, para os candidatos, porque existe uma polarização que é boa. A gente não pode, no meu entender, atribuir a polarização, Sami. A polarização é boa? A polarização eu acho boa, porque ela ajuda a ilustrar os polos que estão irradiando princípios diferentes. Só extremos, né? Não, então, aí que tá, isso que eu ia falar. Muita gente confunde polarização com extremismo ou radicalismo. Polarização é natural. Você tem os trabalhistas... Divergência de ideia. Você tem os conservadores e os trabalhistas. Mas não é, cara, a população... Você tem os republicanos e os democratas nos Estados Unidos. Polarização, você não está supondo que só tem duas coisas? Então, mas tem dois polos de pensamento. Mas não pode ter 10? Não. Como não? A gente tem 35 partidos. Eu sou obrigado a pensar em mais ou menos. Não. Você tá sendo muito preto no branco aqui. Vamos lá. A maior democracia... A maior negativo e sim, você tem a maior democracia do mundo é polarizada. Sim, mas eu tô falando que... Eu tô falando que assim, por que não pode ter 3 ou 4 Não, mas existem gradações. Teve do Adolf. O Adolf era outra via. Não, patênis. Não, o Adolf era nacional-socialista. Mas então, nazista. Nacional-socialista, extrema esquerda. Que extrema esquerda? Era outro esquema. Era outro esquema. Que extrema esquerda? Sim, fatismo e nazismo, extrema esquerda. O que acontece? Não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa discussão também. Não vai acabar bem. O que acontece? Isso não acaba bem. Ainda bem que só tem água. O que acontece? E aí também vai dos caras que estão lá, dos caras que estão, e também da gente que está aqui discutindo e tal, porque a população está muito zoada. A gente não sabe o efeito que essa pandemia teve na cabeça de cada um. Isso aí foi um negócio punk que aconteceu. Foi. Então é uma hora de a gente também baixar a bola, porque não adianta nada você falar paz nas torcidas e no campo ficar brigando. Ficar saindo na porrada e aí sai paz nas torcidas do caramba. Exato. Isso aí é consequência dessa... Esse é o ponto. A questão do debate público, ela tem que se restringir só à liberdade de expressão e pronto. Não, entendi. Esse é o ponto. Agora, quando eu falo polarização, é importante discernir. Perfeito. Não tem a ver com extremismo, tem a ver com gradação de pensamento. Mais para a direita você é anarcocapitalista, mais para a esquerda você quer um Estado planejador central comunista. Mais ou menos, porque você tem um monte de militar que é desenvolvimentista, que o cara quer o pró-álcool, por exemplo. Isso não tem nada de direita. Não, mas a militar de direita? Então, porque a sua definição está errada. Nem sempre. Qual é a definição? A definição... De novo, o pensamento envolve mais liberdade, menos Estado para a direita. Para a esquerda é mais Estado, mais planejamento central, comunismo. Desenvolvimentistas não são de direita. Não, porque você está preso na ideia do militar. O que o militar tem a ver com direita e esquerda? Porque ele quer fazer planos para o país e fala assim, ó, a gente tem que ter o petróleo. Mas o fato dele ser militar interfere no pensamento dele? Nada. Coisa louca. Nada. São coisas distintas. Interfere nada. Os governos militares. Sim. Desenvolvimentista de esquerda. Então a gente teve não é. governos militares. Direita, pela minha opinião. Também sou burro, hein? Eu tô aprendendo. Não, a gente estava só aprendendo com direita. Cada um no seu quadrado, cada um cuida de si. Exato. Esquerda, o Estado cuida de tudo. Da tua educação, de todos, da família, de não sei o quê. Quantas vezes você vai ter que... ele cuida de tudo. Então toda ditadura é de esquerda. Sim, naturalmente. Sim. Toda ditadura não é que é de não esquerda. Pode ter uma ditadura de direita, então. Porque se ela preza a liberdade, princípio, não. Entendi. Porque se ela preza a liberdade, ela não seria. Eu sabia. Eu aprendi essa. Porque o que acontece é, o cara usa então, um verniz de direita. Daí o cara vira e fala, eu vou proteger a família, eu vou proteger os costumes. Só que, quando ele dá o golpe de Estado, quando ele faz o planejamento da economia todo centralizado lá, ele tá agindo como... Por exemplo, a Arábia Saudita é uma ditadura de esquerda e eu achava que é de direita. Não, mas a Arábia Saudita é uma família. É, uma família. Sim, mas é uma ditadura, você não pode fazer o que você quiser. Os caras te matam. É uma dinastia. Então, é joga pedra. Por princípio, qualquer tipo de... Não, mas é que lá tem religião, é Estado religioso. É diferente, né? Mistura Estado com religião. Porque a gente não tem Estado religioso, você tem uma esquerda, então. Não, eu sei, mas aí você pega um negócio que é muito diferente. Se você pegar os países islâmicos, eles são diferentes. Eu sei. Não é, a gente está falando de democracia ocidental. Mas se você tiver qualquer Estado religioso, eu tô perguntando mesmo. Não, mas Estado religioso é outra coisa. Mas é que mistura. Você não tá dando a liberdade do cara crer em que ele...
em que ele quiser. Então, por definição, um Estado religioso é de esquerda. Estou falando o princípio do Superman. Uma teocracia. Não, é que daí você já está falando em teocracia. Não tem mais democracia, não tem mais uma escolha popular. Não, mas não é. Polarizado. Não é. Ou não é Não é. polarizado. É que você está distorcendo a tese. Porque a gente está falando de países ocidentais. Estamos falando Brasil, Estados Unidos, Europa. A gente está falando América do Sul. Da América do Sul. Aqui a gente está falando... Por exemplo, o Chile, quando teve lá o Pinochet, é esquerda, então. Sim, todo governo autoritário é naturalmente de esquerda. Não dá pra você ser um liberal, um cara que quer menos Estado, tomando o Estado. O cara muda o jogo. Na porrada, é óbvio. Então, beleza, é que eu não sabia a definição. Tá explicado. Não, você pode querer debater, mas normal. eu nem sei a definição, Tá como que eu certo. vou debater? De direita. Não, mas é porque existe essa confusão toda aqui. Tem muita gente que fala, ele é direita. E existe autoritária. o revisionismo histórico também, né, Superman? Que sempre quando a esquerda vai lá, na doutrinação, ela fala que todo governo ruim, absurdo, era de direita. Pra Aí mim, também causa essa confusão. Pra mim, o nazismo foi de direita. Não, imagina. Não, de esquerda. Todos os princípios onde o nazismo foi construído, todos eles vinculados ao marxismo, vinculados à esquerda. E o maior aliado era o Stalin. Eu tô com o Pondé. Tá bom. Sim. Esquerda é esquerda, direita é direita e nazismo é nazismo. Não é isso. É outra coisa. Não, mas é outra sim. coisa. Não, mas aí o Pondé tá errado. Então, Pondé mas daí tá você não errado. pode saber. não, Ué, tá errado porque você tá certo. Porque se você pegar os Vamos trazer o Pondé aqui. todos os intelectuais que formaram o nazismo tinham predileção. Cara, até a cor da bandeira é vermelha. O maior aliado era o Stalin. É. Mas posso fazer uma questão nisso? Direita ou esquerda? Idolatria, Mussolini, idolatria porra. política. Era, Você é a pô, favor de Mussolini idolatrar era falar. jornalista, Lá- Não, marxista, que não. pô. De jeito nenhum. Lá era o Mussolini. Era outra coisa. Mussolini também, fascismo, conjunto é de... um Führer, um povo e o Estado. É o povo e o Führer. É diferente da democracia, porra. Aqui a gente vota. Sim. Então, aqui tem voto. Sim. Né? Mas é socialismo. Mas, o que é, Delari? Agora o Delari também. Agora mas tudo bem. Nosso comentarista, o Augusto Nunes. Não, mas, Tá, mas e daí? essa é uma Qual discussão, essa é uma discussão muito legal. Não é legal essa É discussão. ótima, é muito boa. Não é aqui- legal essa discussão. Ela é divertida porque envolve marcos nossa, teóricos divertido, relevantes valeu. que pouca gente costuma explorar. Mas vamos lá. Muito Do quê? divertido. Do quê? Os marcos teóricos, Olha lá. porque pouca gente costuma... Quando eu falei isso daí numa mesa de jantar lá no Clube Harmonia, alguns senhores quase levantaram da mesa pra bater em mim. derrubaram Jogaram Já, cartas levei, nele. já levei pescotapa por ter falado isso. Sim. Superman, Em filha da jantar puta. Achei social. A galera perde completamente o juízo quando você fala nacional-socialismo é uma ideologia de esquerda, fascismo também. O pessoal surta. Mas não Porque é isso. Desde a infância Deixa eu te eles falar, ouviram deixa eu que falar. isso é de O direita. nacional-socialista, ele ia contra duas coisas. Ele ia contra o comunismo do Stalin e ia contra os judeus da Bolsa. Ele tinha os dois. Aí ele falou, o caminho é o meu. Sim. É esse aqui. Tanto é que um e o outro eram inimigos. Depois eles fizeram o acordo de não se atacar. O Adolf. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Ele mostrou uma terceira via para os caras contra os dois, falando agora eu acertei. É uma terceira... Nacionalista. Mas é uma Que terceira é o via nacional, que é o nacional. socialista. Mas você tá Deus. colocando numa tô caixa. dizendo, bicho, eu tô dizendo do É uma jeito terceira via dentro da esquerda, tudo bem. É uma terceira não sei opção se é esquerda. Ok. Entendeu? Tá bom, Ai, tá chato já. Agora, mas o polo é esse. Não Mas tudo entro bem, nessa. tá tudo bem. Ele É o que eu falei. da polarização. Tudo bem. Não, o senhor pode defender que Não, nem eu o não defendo, que nem porque o eu não candidato sou- defende. Ah, tem Ele tá esquerda, sendo tem direita, honesto. pra Mas- cima. Eu não tô defendendo, Eu não sei, tô fazendo piada. eu Você sei. fala que eu tô defendendo, eu não tô defendendo nada. Você pode falar, existe gente que é pra cima, pra Peraí, frente. dá pra- A Marina vamos ter- Silva falava que era pra frente, não era nem esquerda nem direita. Mas eu acho... Superman, você tá certo, é isso aí. Oi? Não, mas tá Superman, mesmo. Tá certo. Não, obrigado. Mas aí é um Não, rótulo. não tá certo, Não, tá rotulando. Mas tocar Não, o ele programa. Tá certo, Tá não. sim. Olha a hora. Não, Tá vamos sim. ficar aqui até amanhã. Agora Vamos resolver essa bagunça. Vamos resolver esse Calma aí, negócio. tá certo. Você acha que não vai resolver? Agora certo, tem tá uma... certo. Vamos lá. Não Aprendeu faz direito- muito sentido isso. Aprendeu direitinho. Tá bom. Mussolini Hã? é esquerda. Tá certo, é isso aí. Claro, ele é Sim. marxista, jornalista. Mas Quem? tá certo. Mussolini. Sim. O Mussolini... Mussolini era marxista. Assim, posso Então, falar? o Mussolini... A gente tá... Declaradamente Vocês estão marxista. ficando chocados com Oi? informações Ele era básicas. declaradamente marxista, o Mussolini. Eu sei. Sim, E o- mas a gente tá falando de outra coisa. Não, mas ele tá falando do como. Sim, o Mussolini era. Sim. O Mussolini era. Claro. Mas
Mas naquela época, aquela época foi muito zoada. Sim. Porque a Europa estava meio dividida, onde apareceram esses malucos. O raciocínio do Emílio é bom, da questão que ele se vendia como uma terceira via e se vendia mesmo. Mas porque é, no palanque ele se vendia contra o comunismo e contra o grande capital acumulado. Tá certo. É isso aí. Só que dentro dos meandros, como diria o Marcão do partido, ele estava junto com os comunistas. Porque aí todo vira tirano. Sim. Quando o cara, Exatamente. então, quando o cara vira tirano, porque se você parte do princípio Venezuela, você pega lá o Hugo Chávez. O Hugo Chávez era tenente. Era militar. Ele era militar. Exato. Aí ele foi lá e virou um tirano. Aí você fala, é de direita porque é militar? Exatamente, é isso Se que eu tô você falando. aí você pega um cara de esquerda, sei lá, o Cuba. Fidel. Fidel é de Fidelzinho. esquerda. Certo, sim. Fidel é de esquerda? Fidel foi um revolucionário. Sim. É de esquerda, virou um tirano do mesmo jeito. tirano, O exatamente. cara, quando ele vai e ele toma conta da bagaça, Acabou. ele Vira uma vira tirano. exato. Então não tem essa discussão. Você Tem a discussão no dia a dia. Você nunca vai ver um defensor da liberdade tirano, é só isso. Esse é o ponto. Ah, sim. Você nunca vai ver. Mas é Mas que o cara troca a história. Essa é a grande, então. essa Mas é a é grande que questão. O Você cara nunca vai ver- vende uma coisa pra virar Você Você outra. nunca vai ver o Milton Friedman ou alguém algum autor liberal sendo utilizado por um tirano como fonte de doutrinação ideológica ou como a fonte que legitima o poder dele. Você nunca vai ver isso. Isso eles colocam na discussão aqui pela ditadura militar e já coloca a pecha do militar já direitista. Sim. Por conta da ditadura militar aqui no Brasil. É isso aí. De que todo militar seria Isso- automaticamente e o nome direita. disso é Mas não é. revisionismo histórico. É que a ditadura aqui, ela veio da Guerra Fria. E também falava que era contra os comunistas. Não, e apoiava os Também era- Estados Unidos. Apoiava os Estados Exato. Unidos. Por isso que dá essa confusão na minha Exatamente. cabeça. Então, Estados Unidos. porque na Guerra Fria, o que acontece? Terminou a Segunda Guerra. Muro de Berlim. O que os caras fizeram? Guerra fora. Sim. Então os comunas foram para Como você- Angola, os comunas foram para Angola, foram para Nicarágua, fizeram todo esse esquema. E os americanos fizeram a ditadura aqui para se garantir. Exatamente. Meu amor, Adorei. você acha que tem Emílio. alguém Então de os direita e de americanos esquerda? implantaram a esquerda. É que nem tem gente que... Aqui no Brasil? Pela Pelo definição, conceito. o Pinochet era de Não, mas já esquerda tinha também. muito hoje. Ter Partido Comunista, o Sim, Prestes, sim, mas a gente teve- Júlio Prestes. Mas era Não, um mas- governo de, pra mim Getúlio. O que eu Então. aprendi na escola e que eu tô vendo que eu posso estar errado, que Pinochet era de direita, que a ditadura é de direita no Brasil, mas nessa definição é de esquerda. Então beleza. Não, porque daí- Eu Não é que é direito. Getúlio. Não. Não, é que Então, mas, não precisa mas ser a binário. ditadura aqui, Você não precisa ser a binário. ditadura aqui, sabe, não tinha eleição. Você votava só para prefeito. Você não tinha cargo grande. Era os caras iam lá distribuir o cargo e Sim, dando. mas toda a censura da ditadura, toda a perseguição, isso, na definição que eu aprendi hoje, é de esquerda. Na escola, Não, Não, na cara, escola que é eu- direita. Não tem censura Não, na ou é direita. polarizado. A direita defende o Constantino, todos os cara pode comentaristas da defender e Jovem mudar Pan o são os jogo. maiores defensores da liberdade de expressão. Então. Quem defende a redução da liberdade de expressão em virtude de discurso de ódio, fake news, etc. A galera da esquerda hoje, no Brasil e no mundo inteiro. Então, mas é porque- a disputa é sempre Sim, essa. sim. Liberdade Isso. e Estado. O que acontece é o seguinte. E aqueles usam a igualdade minha como época- força. Na minha época, sou velho, hein? Sim. Na minha isso é época, verdade. na minha época, quem dizia a moral era da direita. A direita, ela impunha Moralista. a moral. Hoje em dia, é a esquerda. Sim. Quem impõe a moral hoje é o PSOL, é os caras da esquerda, é esses caras mais choptura. Que falam, ó, você Que tem que antes ser assim. eles eram contra a cultura, hoje eles são cultura. Exatamente, porque hoje em dia eles estão mandando na bagaça. Então o que está acontecendo com eles? Eles estão virando tiranos. Sim. Quando você tem o poder, você vira tirano. Então, mas quando você passou pelo período de ditadura aqui no Brasil, tinha censura, você não podia Tinha, falar o que quisesse, você ia preso, teve gente torturada, isso aqui lá. Sim. Inclusive, o pessoal comunista era torturado, exilado, Sim, sei lá. sim. Por isso, na minha cabeça, a ditadura era de direita. Mas o que o Superman tá falando, que é uma esquerda combatendo outra esquerda. Porque as duas que censuram são esquerda. Sim. Não, mas é porque você está querendo dar pecha, Ele tá falando esquerda que ou aquele- direita. Não, é porque ele falou que é polarizado, a esquerda ou a direita. Não fui eu que comecei com essa Não, coisa. sim. Ele falou assim: o mundo é bom ser polarizado. Ou a esquerda ou a direita. Não. O que a gente está Então, falando é o seguinte: a maior democracia do mundo qual é? Americana. Estados Unidos. Certo? Sim. A maior democracia que tem é americana, onde tem mais liberdade de expressão, onde tem propriedade privada, onde tem constituição que não muda. As emendas. As emendas é um Quem negócio que necessita funciona emenda, acabou. beleza, que foi depois da Segunda Guerra que se concretizou esse negócio.
Dentro desta democracia existe a direita e a esquerda. Os democratas estão mais à esquerda. Sim. E os republicanos mais à direita, que é o quê? É o cara que protege a propriedade privada, o direito de usar armas, as liberdades individuais. Os outros são coletivistas. Sim. Entendeu? Baseado nesse ponto, tem essa esquerda e essa direita que a gente fala hoje. Porque se for colocar a Arábia Saudita, aí vai virar... Não, é teocracia daí. Aí Mistura vira Estado confusão, com- entendeu? O Estado- Mas não vamos ficar nessa, Ok, né? vamos lá. Vamos Eu pular. também não entendo nada, hein? Mas você deu uma aula aqui. Não, eu tô não adorando. leve em conta o que eu falei. E você é um Pelo amor conservador de Deus. maravilhoso. Não, eu não... De camiseta justinha. conservador Eu não de sei São nada. conservador. Eu só conservo a minha toba. E olhe lá, hein, que já tá E frouxo. tá meio liberal. Tá Já tá frouxo. Extra já foi, já. Tô velho, já mais aquela um toba, desses sabe? É uma aí. toba Triste. frouxa. Eu gostei Não da- leve em consideração. A barba. Vai. Outra notícia, vai. Vamos lá. Agora voltamos. Vai lá, vai. Vamos lá. Desculpa, viu, gordão? Não, relaxa, tô tranquilo. Eu não tenho que me pedir Ele tá desculpa. vendendo show aí. É bom que eu já respondi E os tem uma e-mails, dei questão cochilada. que depois eu quero repercutir com a Tamé, que eu acho relevantíssima, falando em autoritarismo, né? A defesa do Terça Livre entrou, a juiz impetrou um novo mandado de segurança Do no gengiva? Meu Deus. Isso. O que aconteceu? Por que deu gengiva, hein? Gengiva Tá, só- Estados Unidos. exilado. Refugiado político. Ele impetraram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para desbloquear as contas. Até hoje, Emílio, ele tá com toda a vida financeira dele travada por conta das decisões do Alexandre de Moraes. Adivinha quem vai julgar? Quem? Como é você? Alexandre de Moraes. Ah, vá. Tava ontem no Danilo Gentili. Então, só que isso é muito sério, porque a gente fala tanto em liberdade de expressão. Meu amor. E aqui a gente tá falando de um canal. Eu não sei se você chegou a acompanhar o Terça Livre. Sim. Pouco. Ele tinha mais audiência no YouTube que CNN, né? Não, mais ou menos. Mais. Não vamos exagerar. No Exagera. YouTube mais. Essa lei do Moraes é da época da ditadura. Sim, ele Então, ressuscitou um ele- artiguinho ali. Pegou o Ele artiguinho. pegou e já deu um... Ai, meu amor! Doutor, achei um artiguinho bom aqui. Ele falou, deixa eu ver. É de Da 64. época dos... Que ótimo! Dá É pra esse usar. aqui mesmo. Dá pra usar. Dá pra A usar. gente tá falando, Emílio, de 50 funcionários que foram desligados por conta dessas decisões do Moraes. Que trampavam com os 50 famílias. Pra você ver como é, né? Às vezes a gente reduz achando, não, é só o Alan dos Santos. E como eu não vou muito com a cara dele, então, né? Ele que se dane. Tanto faz. Só que o problema de você ter uma pessoa autoritária no poder, e aqui a gente tá falando em poder judiciário, que é mais preocupante ainda, é que quem controla o último controlador, nesse caso, entendeu? O Supremo é o último controlador da República. Que manda no final, que assina. Do Supremo você vai pra onde? Me tem. fala. Não tem? Você reza. Então, exato. Que é o que tá acontecendo agora. A quinta vez que eles estão entrando, ajuizando. Ou você pica a mula. Ou você pica a mula. exatamente. Como exatamente Vai o que ele fez. Ele tira a saquera. Vizinho do Vesgo. É, meus amigos. Que aula que você deu hoje, hein, Emílio? Eu não dei aula nenhuma. Obrigado. Não dei, não. Não Queria dei, te não. agradecer. Por quê? Ah, porque eu fico muito Publicamente. feliz de estar sexta-feira aqui do seu lado. Vai, Quer me cara dá sacanear, né? notícia. Não quero, não. Você quer me sacanear. Hoje Você vai, vê que esses verdade. negócios... É isso aí. É hoje, hein? Você Esse vê é que o as clima. Hoje tem. É hoje que Os, a ca- bolha... os caras gostam de discutir hoje em dia o sexo dos anjos. É. O sexo. O sexo E dos nunca anjos. tem final. Não tem final. Não temos final. Daqui a pouco ele vai começar a falar de aborto. Ah, é. Aí Das não tem armas. fim. É. Agora tem uma nova pauta, que é criança com arma. Vai dar 2 tiros pra cima e vai embora. Você quer ficar discutindo até amanhã, é Tira só pra puxar essas cima e pautas. por baixo. Criança grávida armada. Tira pra Aborto. tudo que é lá. Os caras querem discutir aborto. Atira da esquerda e na direita. Sim. Bate com as duas. Bate com as duas mãos. Complicado. Ambidestro. É isso? É isso, vamos. Aliás, muito obrigado pela sua audiência na Rede Rádio. Desculpa aí pra você que tá ouvindo o rádio, se a gente se estendeu, se falou ignorância. muito um em cima do outro. Posso retificar? Quem vai jogar o MS dessa vez é o Nunes Marques. Você errou, né? Tá vendo? Mas corrigiu, tudo bem, né? chutou Errado. Agora você dá um... Errado, foi mal. errado, ó. Foi mal. Primeiro traz, ele falou. Desculpa. É fala. Mas não muda nada. O Pelé não? fala que a O sua pauta é conceito tá furada. aqui.